Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor professor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7, lição da classe dos adultos, E nesse trimestre, primeiro trimestre de 2023, estamos estudando sobre o avivamento. O tema é Aviva a Tua Obra, E estamos estudando e também trabalhando a questão das personagens do avivamento, que dentro do contexto bíblico, dentro da historicidade bíblica, Nesta oportunidade, lição de número 7, estaremos comentando, estudando a lição que tem como título Estevão, um mártir do avivamento. E está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo 8 e 10 a 10, e capítulo 7, versículos 54 e 60. Nós vamos estar aprendendo sobre essa grande personalidade, essa grande figura, esse judeu helenista. O que é helenista? Por que judeu helenista? Estevão, qual era a sua familiaridade? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da EBD, certo? O Rascunho da EBD, canal Rascunho da EBD, tem o intuito de cooperar no aprendizado, no ensino da nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical que faz parte da minha vida desde quando eu aceitei a Cristo Jesus em 1987, no dia 26 de fevereiro de 1987. Então tem alguns dias já que frequento a Escola Dominical. Não só frequento, mas lido, trabalho, e assim sucessivamente. Na verdade, crente não frequenta a igreja, crente cultua, crente trabalha para a desenvoltura e desenvolvimento da obra de Deus. E isto posto, nós vamos estar falando sobre Estevão, uma personalidade interessante dentro da historicidade bíblica, E nós vamos estar aprendendo um pouco sobre ele, tá certo? A leitura bíblica em classe, proposta aqui, está escrito assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da cidade, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 10 diz: Então podia resistir à sabedoria, e não podia resistir à sabedoria ao Espírito Santo com que falava. Capítulo 7, versículo 54 diz: E ouvindo eles isto, enfureceram em seu coração, e rangiam os dentes, contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé na mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os da cidade, apedrejaram e testemunhas puseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. E apedrejaram os judeus, E apedrejaram a Estevão, que invocavam e diziam: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-lhe-se de joelho, clamou com grande voz: O Senhor não lhe impunes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus,
Então, um texto interessante, nós vamos estar aprendendo sobre Estevão. O primeiro tópico da nossa lição fala o testemunho de Estevão, né? O segundo tópico nos diz a preciosa morte de Estevão. O terceiro tópico nos apresenta o avivamento no sofrimento, ok? Isto posto, nós vamos aprender um pouco sobre essa personalidade bíblica, né? Estevão, no grego, é Stefanos, né? Que significa coroa, né? Ele era um apologista cristão, ele era helenista e o primeiro mártir da igreja cristã. O que é helenista? Helenista é todo aquele que era judeu, mas tinha sua fala, o seu idioma pátrio era grego, né? E nós não dispomos muito de relatos sobre a conversão que com ele chegou, de fazer parte da comunidade cristã, embora haja uma tradição obscura de que foi um dos 70 discípulos que Jesus chamou. E os mais prováveis, sobre aqueles 7 diáconos que foram escolhidos, né, só destacaram ele e Filipe, né, Estevão e Filipe. São os mais destacados aí dentro das Escrituras, né? Então, algumas informações que nos chegam sobre Estevão. Qual era o trabalho de Estevão? Né? Eram as qualificações espirituais da liderança de Estevão era de grande envergadura, e muitos comentaristas têm duvidado de que ele realmente servisse às mesas, né? Ele aparece pela primeira vez na lista dos 7 diáconos, em Atos capítulo 6, verso 5, onde ele figura como crente cheio de graça e de poder. Versículo 8. Deus utilizava ele na realização de milagres, capítulo 6, versículo 8 de Atos. Ele falava com grande sabedoria e poder espiritual. Versículo de número 10. Os 7 diáconos, o que se eles tinham sido na igreja primitiva, foram nomeados para a tarefa específica de cuidar das necessidades das viúvas, dos crentes helenistas, porque eram muitos ali quando da distribuição diária de alimentos entre os cristãos, né? Ou seja, eles foram criados assistência social, que se chama hoje, ou em algumas igrejas chama de departamento da piedade, né? Embora nada se sabe, seja dito sobre essa execução de incumbença, pode-se supor que ele fazia com muita eficiência, né? Sem dúvida, eles não eram uma força negativa na igreja, porque lembra que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, né? E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, né? Alguns eruditos ainda pensam que o descontentamento que causou a escolha dos diáconos não se devia somente a uma desigual distribuição de alimento, mas talvez uma inadequação de apresentação do nível administrativo da igreja, não é? E assim sucessivamente. Quais eram as crenças propostas nos dias de Estevão, não é? Alguns judeus adversários entenderam que Estevão teria falado contra o templo de Jerusalém e a lei mosaica, e seus adversários também eram judeus, helenistas também, muito zelosos pelas suas crenças ancestrais, sem dúvida disposto a fazer oposição a qualquer coisa que parecesse, não é? Eles eram os fundamentalistas, não é? E assim sucessivamente pelo que vemos no texto. Então, alguém que fosse solapar sua fé, seus costumes, suas tradições, então ele se arvorava contra isso, né? Quando a esse ponto, não precisamos aí imaginar que Estevão fora tão longe as suas conclusões, mas a lei e a cerimônia levítica, quando mais tarde chegou o apóstolo Paulo, e bastou-nos pensar que ele devia ter descoberto inadequadamente, né? E era somente o formalismo, cerimônias típicas de adoração do templo, enfim, o cinismo religioso que até hoje persiste, não é? Então esses religiosos aqui também eles tinham esse cinismo, não é? E assim sucessivamente, esse formalismo em nome de uma fé totalmente improdutiva, descabida, certo?
nós vamos observar que Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã, o primeiro que morreu e mataram da igreja cristã no período da igreja primitiva. Então Estevão foi um dos 7 homens escolhidos, né, por ordem dos apóstolos, para serem diáconos da igreja primitiva. Ele cuidava da distribuição da assistência e tal. Ele era um membro da igreja de Jerusalém. Ele aparece na narrativa bíblica de Atos, não é? O nome de Estevão significa coroa, como eu já disse, do grego Estefanos, e não se sabe exatamente a origem dele. Deixa eu ver aqui, eu recomendo esse livrinho aqui, ó, Quem é Quem na Bíblia, certo? E a cada livro que tem aqui, você pode observar que os livros, eles vai te dar uma base, né? Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar aqui Estevão, ó, morreu em 33 depois de Cristo, era um cristão da igreja primitiva, era conhecido por sua fé e graça e poder inspirador do Espírito Santo. Ele era um dos 7 homens separados para ajudar os apóstolos, ou seja, os diáconos. Era um dos 7 diáconos. Os líderes judaicos se opuseram a ele, mas aparentando deu um rosto como se fosse o rosto de anjo, né? E pregou uma poderosa sermão no Sinédrio. Ele foi apedrejado até a morte como o primeiro mártir cristão. Enquanto ainda não havia convertido, Paulo, ou Saulo no caso, assistia tudo, inclusive ele que pegou as roupas para guardar, para ficar ali vendo, acompanhando tudo. Então, após a martirização, a perseguição contra a igreja sobreveio de forma veemente. Atos capítulo 6 e Atos capítulo 8, né? E assim sucessivamente. Então, também nós temos Filipe, um cristão da igreja primitiva também. Ele é um evangelista de Secreia, em Cesareia, e assim sucessivamente. Mas o nosso foco aqui é Estevão. Então, recomendo quem puder adquirir da Sociedade Bíblica do Brasil, Quem é Quem na Bíblia. Tem outros livros aqui nesse tema, mas esse aqui eu acho mais conciso, né? É mais confiável. Muito bem, voltando aqui à explanação da lição, né? Alguns acreditam que ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu da dispersão, que cresceu fora da Palestina e falava grego, né? Outros sugerem que Estevão poderia ser um judeu da própria Palestina. Naquela época, muitos judeus palestinos tinham nomes gregos, né? Há também quem defende que Estevão era um samaritano. Seja como for, os 7 homens escolhidos como diáconos tinham nomes gregos, inclusive sobre os últimos deles, a saber, Nicolau de Antioquia. O texto afirma que explicitamente ser um prosélito, né? Então, como foi a escolha de Estevão para o diaconato da igreja? O capítulo 6 de Atos relata aí a instituição do diaconato da igreja, né? Como eu já li no texto aqui. Naqueles dias, o número de cristãos estava crescendo e houve uma crise entre os helenistas e os hebreus. Aparentemente, as viúvas, né, dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária dos alimentos, né? Então, os 12, ou seja, aqui com Matias já incluso, se reuniram convocando a comunidade cristã e ordenaram que fosse escolhido 7 homens para supervisionar a distribuição de alimentos, né? Ou cuidar desse ministério, o ministério da piedade aí. Não é mistério, é ministério. Juntamente com Estevão foram escolhidos Tiago, Prócoro, Nicanor, Timão, Permenas e Nicolau. Então esses homens foram Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pérmeas e Nicolau. Especificamente sobre Estevão, o texto descreve como alguns repletos da fé do Espírito dentre esses homens escolhidos, né? Aí destaca-se Estevão e Felipe, né? Então, o ministério de Estevão ele foi muito além da diaconia, né? De cuidar das mesas, além de cumprir sua responsabilidade perante a igreja primitiva. Estevão se empenhou
em proclamar o Evangelho, ficando marcado na história da igreja como um dos evangelistas, como um dos itinerantes famosos, daqueles dias, ardente da palavra, tinha uma palavra muito contundente. O texto bíblico informa que Estevão, tomando de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão e Filipe são citados no Novo Testamento e realizando milagres semelhantes aos realizados pelos apóstolos. Então, a pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso. Por isso, tão logo Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga. Hoje não é diferente, certo? Esses homens subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmias, capítulo 6, verso de número 11 de Atos. A pregação de Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã e por ser acusado de blasfêmia. Estevão foi levado perante o Sinédrio. Ali, a falsa testemunha se opuseram contra ele, acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. Falar em adoração do templo, eu queria indicar um material aqui. Deixa eu ver se eu acho. Quero indicar um excelente material aqui, que eu ganhei agora no meu aniversário, graças a Deus, aos obreiros do Jardim das Nações, onde tenho a graça de estar com a confiança do nosso pastor presidente e está dirigindo os trabalhos. Mas tem aqui um material interessante, depois eu mostro para vocês. É que eu coloquei ele em algum lugar aqui e eu não estou achando. Deve estar aqui atrás de mim. Achei. Só um momento que eu já mostro aqui, ó. O Templo e a Missão da Igreja, de Garrett Bale. Interessantíssimo, obra espetacular, certo? Adquiram, tudo bem? Vamos lá. A CPAD também tem um material muito interessante aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Tem um material que eu ganhei aqui também, da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Depois eu apresento aí. Vamos dar continuidade. Estevão foi usado por Deus. O nome aparece pela primeira vez nas escolhas dos diáconos. Já estou lendo o texto da lição aqui. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que foi o primeiro mártir, um homem cheio do Espírito Santo, tomado de conhecimento e outras características de Estevão, cheio de poder, de fé, fazia prodígios de grandes sinais entre o povo. Esta reputação causou inveja, a grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, os quais eram da Cilícia, da Ásia, dispunham sobre Estevão. Nos dias de hoje, oremos para levantar crente como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Uma covarde, toda oposição sem propósito é covarde. Toda oposição sem propósito é covarde. Assim como toda unanimidade é burra, toda oposição é covarde. Primeiro, que não tem projeto. Segundo, toda oposição às coisas de Deus não tem projeto de crescimento, não tem projeto. A parte desse povo é murmurar sem projeto. São parasitas, Eles não têm projeção nenhuma. A maior parte deles são frustrados com coisas que tentou fazer para o qual não foi chamado. Esse é um problema que temos até hoje. Então, os inimigos da igreja usam de meios e recursos desonestos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava usando Estevão. Usaram suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo. Isso já vimos. O discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa da fé que era propagada por Cristo e o apóstolo. Ele era precursor de todos que defendem a fé bíblica contra o que se opõe ao ensino e às distorções que se fazem. A fúria dos acusadores, que levaram a morte de Estevão. Estevão mandou fogo no discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. Vós resistiu ao Espírito Santo,
assim vós sois como vossos pais. Capítulo 7, verso 51. Em suma, ele denunciou as tradições, o homicídio contra Jesus e assim por diante. Tão dura denúncia. Os ímpios julgadores se enfureceram contra ele e, todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade e com o espírito que se opuseram no seu coração. E expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera no seu coração. Né? Quem foi Estevão? Pontos fortes e êxito de Estevão. Foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição dos alimentos, que eu já disse. Foi conhecido por suas qualidades espirituais, né? Sabedoria e graça e poder pela presença do Espírito. Foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, um debatedor, né? Foi o primeiro a dar vida pelo Evangelho. E temos aqui umas lições de vida, né? Esforço em busca da excelência em pequenas tarefas, preparando pessoas para responsabilidades maiores, né? Também a verdadeira compreensão a respeito de Deus nos leva às ações práticas e compassivas entre as pessoas. Informações essenciais: a ocupação dele era diácono, distribuir alimentos da necessidade, era contemporâneo de Paulo, de Cefas, de Gamaliel e os apóstolos, né? E o versículo texto-chave aqui, nós vamos ver no capítulo 7, versos 59 e 60. Não é? Podemos ver também, em comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, está aqui, cadê a minha? Comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal aqui. Não é? Deixa eu ver, nas páginas 666. Deixa eu ver se é isso mesmo. Comentário bíblico. No comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, né? E também aqui esse comentário também é muito bom. Ele é bem conciso, certo? É interessante. Se você puder adquirir, né? Aqui tem um curso teológico, tá vendo? Muito bem, vamos lá dar continuidade. Quero aqui mandar um abraço aos meninos aí do podcast Akedah, é isso? Muito bem, na decorrer da semana aí minha nora Ariadne Brito, Brito, é isso mesmo, esteve no podcast, né? E falou do nosso canal aí, Rascunho da IBD, certo? E também do Rascunho Teológico. Deus abençoe os meninos aí do podcast. Se quiser convidar-nos um dia para falarmos de Jesus, falar da teologia bíblica ou algumas perguntas que se tem, estamos à disposição. Deus abençoe. Tá certo? Voltando aqui para a nossa aula. A Bíblia diz que os membros do Sinédrio oravam para Estevão e via o rosto de Estevão como o rosto de anjo. Antes mesmo do capítulo nos informar que os membros da sinagoga não conseguiram resistir à sabedoria, né? Perante o Sinédrio, Estevão foi convidado a defender a sua fé. Sem dúvida, ele foi um dos mais brilhantes sermões já pregado em toda a história da igreja, né? Sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras. Ele fez uma extraordinária retrospectiva dos relacionamentos de Deus com Israel, revelando os fracassos, né, de Israel no Antigo Testamento, apontando a esperança e só pode ser encontrada, e apontando a esperança que só pode ser encontrada em Cristo. Sua pregação falou sobre a era patriarcal, sobre os dias de Moisés, né, e o período da peregrinação no deserto, sobre o templo e o tabernáculo, né. Estevão, ele falou sobre a chamada de Abraão, explicou sobre os patriarcas, demonstrou a fé, a obediência às promessas do Senhor. No entanto, ele enfatizou a rejeição ao escolhido do Senhor, como José foi traído por seus irmãos, né? Falando de Moisés, Estevão apontou como um dos líderes hebreus foi rejeitado pelo povo, mesmo tentando protegê-lo. Estevão entendeu que Moisés foi um predecessor do próprio Cristo, né? E a rejeição sofrida que ele foi uma rejeição ao próprio Deus, né? Então Estevão também ele falou sobre o tabernáculo, esse era o sermão dele,
sobre o tabernáculo desde a época que era utilizado no deserto, né? Também ele falou, né, Estevão enfatizou o desejo de Davi em construir o templo. Ele acabou sendo concretizado por seu filho Salomão. Estevão também chamou atenção para a verdade de que o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, né? E que a ideia de Deus, de um Deus estático e localizado era equivocada, né? E por fim, Estevão, usando a metáfora na base do Antigo Testamento, ele denunciou a rebeldia espiritual daquele povo. Ele demonstrou aquelas pessoas que não eram regeneradas. Isso significa que as pessoas acusavam Estevão de blasfêmia e estavam agindo da mesma forma que seus próprios antepassados idólatras, né? Que se rebelaram contra a liderança de origem divina. Então, Estevão mostrou aqueles homens que, assim como seus antepassados, tinham perseguido os profetas que anunciavam a vinda do Messias. Agora eles haviam traído e se tornado assassino do próprio Cristo, né? Depois temos aí o martírio de Estevão. Ouviram as graves acusações, foram contra Estevão, e aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. Mesmo assim, Estevão fez uma graciosa declaração que ficaria na reputação das páginas seletivas, nas páginas da Bíblia, né? Ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Capítulo 7 de Atos, verso 56. Estevão sabia que Jesus era o seu advogado, e isso não significava que ele seria livrado da morte, mas que a justiça de Deus vingaria não somente a seu sangue, mas o sangue dos mártires, proposto em Apocalipse 6, versos 10 e 11. Então aqueles homens agarraram Estevão, levaram para fora da cidade, apedrejaram, e o texto diz que as vestes dos executantes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia com a morte, ou seja, Paulo concordou com a morte. Então Estevão aparece aí, seria no caso cúmplice, né? Estevão aparece muito rápido na narrativa bíblica, não sabemos nenhuma informação da biografia dele, né? Ele, ou qualquer outro tipo de detalhe sobre que seja possível de conhecermos, né, um pouco da sua origem. No entanto, o curto relato sobre o livro de Atos é suficiente, né, para termos a clareza ou a certeza do tipo de homem que Estevão foi, né? Quando olhamos para o seu testemunho diante de uma morte iminente, percebemos que aquela discussão citada sobre a sua origem, se ele era da Palestina ou da dispersão, não faz qualquer sentido. Isto porque Estevão era um cidadão do céu. Ele amava mais a sua pátria celestial do que suas tradições, né, de origem terrena. Ele amava mais a vida de seu mestre do que a sua própria vida. Isso ficou demonstrado muito claro. Então é impossível percebermos a semelhança entre acusações sofridas por Estevão, bem como a sua morte, né? Então não achamos coesão nisso, né? Estevão morreu, mas a igreja ela continuou viva, continuou pujante, e assim sucessivamente. Então precisamos dar uma atenção, né, para essa demanda do jovem Estevão, né, do jovem Estevão, e assim sucessivamente. Nós temos por premissa, né, sempre basar as nossas aulas na Bíblia conforme a nossa lição, certo? Então espero poder ter ajudado aí na compreensão de cada um dos nossos irmãos, né? Nós temos aí o Conselho do Sinédrio era liderado por um sumo sacerdote. A autoridade judaica mais poderosa da cidade era composto por 71 membros, né? Isso era as autoridades judaicas. Era composto por 71 membros, incluindo os sumos sacerdotes, os principais líderes, os anciões e os péritos da lei mosaica, né? Ou seja, os escribas, né? No primeiro século, por exemplo, os dois partidos detinham grande importância de influência, os fariseus e os saduceus, ou seja, os partidos políticos no tempo de Jesus, né? A oposição dos judeus recaiu sobre Estevão, líder dinâmico, emergente, que desfrutou da proeminência da igreja, posição que certamente seria negada na comunidade hebraica, né? O interrogatório e assassinato
de Estevão aparece no capítulo 7, né? Conforme já vimos, e assim sucessivamente. Os judeus helenistas, nascidos fora da Palestina, estavam entre os primeiros atraídos pela mensagem do Evangelho, que era tratado como cidadão de segunda classe pelos judeus nativos, né? Muitos encontram a aceitação da igreja primitiva e é possível que a nova fé ameaçava afastar ainda mais judeus helenistas e judeus nativos. Alguns helenistas, entretanto, acreditavam ter motivo para desacreditar do movimento cristão, né? A tensão étnica desempenhou um papel decisivo, né, dentro do interrogatório e aprendizamento de Estevão também. Isso é um fator importante que cada professor deve estudar e pegar isso aí, tá certo? A oposição recaiu sobre ele, né? E segundo a estratégia que funcionou dentro da morte de Estevão, ele se precipitou em grande perseguição de cristão, sancionada aí pelo conselho que conduzia o povo, o jovem líder que conduzia por um povo, e o jovem líder Saulo de Tarso estava envolvido também, né? Então, no primeiro século, era partido, né? Ele recebeu a autorização de Roma, o conselho, para supervisionar os assuntos de ordem religiosa, civil e criminal da província da Judéia. Politicamente, o conselho podia designar líderes e sumo sacerdote podia também resolver conflitos e fazer recenseamento na cidade e ampliar o templo também. Judicialmente, o conselho podia julgar os sacerdotes, traiçoeiros, falsos profetas, líderes rebeldes e tribos rebeldes. Na esfera religiosa, o conselho podia ordenar certo serviço, como o dia do perdão. O conselho também tinha uma política própria, né? Ele não era permitido ao conselho decretar pena de morte. Membros proeminentes são mencionados dentro da Bíblia. Nós vamos ver aí a exemplo de José de Arimateia em Marcos capítulo 15, Anás e Caifás, sumo sacerdote, no capítulo 3 de Lucas, Nicodemos, capítulo 3 de João e capítulo 7, Gamaliel no capítulo 5 de Atos, Ananias, capítulo 23 de Atos, e possivelmente Tértulo, um orador, que era aquele que fazia as arguições, não é? Ele arguía sobre isso, ou seja, sobre aqueles negócios, ou seja, um orador. O nome era Tértulo, não é? No capítulo 24 de Atos, verso de 1 e 2. Possivelmente Saulo, um aluno de Gamaliel, capítulo 22, versículo de número 3. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Espero poder ter ajudado aí nas curiosidades que se referem a Estevão. Deus abençoe o canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Um abraço e até a próxima aula.